Amém. Boa tarde, irmãos. Paz de Jesus. Ainda tem cadeira aqui sobrando. Se quiserem vir aqui, ainda tem mais 4 cadeiras, 5, 6 aqui. Essa tarde eu queria propor aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, acho que do mês passado, algumas lições e ensinos que possamos aprender com o profeta Joel. O livro do profeta Joel tem 2 capítulos apenas, mas com uma profundidade muito grande. Eu queria que os nossos corações estivessem atentos para podermos ouvir esses ensinos que tem da parte do Senhor na sua palavra, né? No primeiro momento, eu queria trazer como introdução o contexto em que Ageu aparece para profetizar para a igreja, para o povo de Deus, para o povo de Israel. No segundo momento, o profeta Ageu ele traz 4 mensagens diretamente para o povo. E o interessante é que, ao longo dessas mensagens, o profeta Joel, quando a gente vai olhar no histórico, nesse livro que é pequeno, ele profetiza durante mais ou menos uns 4 meses. E depois a gente não ouve mais o profeta Ageu, depois a gente não ouve mais do profeta Ageu. O profeta Ageu ele é contemporâneo de Esdras, de Neemias, de Zacarias. Então é um livro pequenininho, com apenas 2 capítulos, mas para que a gente possa entender na sua profundidade, a gente precisa de ler também os livros de Zacarias e Esdras também. Quem foi o profeta Ageu? O profeta Ageu, ele aparece ali profetizando no 2º ano do rei Dario, e ele começa a profetizar depois que o povo de Israel ele sai do exílio da Babilônia, que o império de Nabucodonosor havia imposto sobre o povo judeu. E aí o rei Ciro assume, logo depois que ele vem e destrói o império babilônico, o rei Ciro assume o reinado, e logo que o rei Ciro assume o reinado, ele coloca um decreto para que esse povo que estava exilado, eles poderiam voltar para Jerusalém, poderiam reconstruir o templo. E ele também não fez somente isso. Ele pegou todos os tesouros que Nabucodonosor havia saqueado do templo de Israel naquela época, ele devolveu todos os tesouros, e ainda mais o povo levantou ofertas, e uma primeira leva de judeus saíram do exílio, do cativo da Babilônia, estavam fazendo o caminho de volta, retornando para Jerusalém. E havia uma ordem dada, uma ordem expressa, para que o templo fosse reconstruído. E aí volta uma primeira leva de irmãos, ali mais ou menos uns 50 judeus, e voltam para Jerusalém. E quando eles estão ali voltando para Jerusalém, e levantam um altar, e começam a oferecer sacrifícios ao Senhor, e eles começam a trabalhar na reconstrução, mas aí eles encontram opositores. E esses opositores, você vê lá no livro de Esdras, está lá no capítulo 1, no capítulo 3, alguns opositores se levantam, e aí eles começam a parar a construção do templo. Não começam a se intimidar, começam a se distrair, e aí começam a construir suas próprias casas, viverem suas vidas. E aí é quando o profeta Ageu, ele se levanta, no 2º ano do reinado de Dario, por volta de 520 a.C., e aí ele se levanta ali junto com Zacarias, e ele começa a profetizar. E o profeta Ageu, praticamente, ele profetiza 4 mensagens. Ele traz 4 mensagens. E é sobre essas mensagens que eu queria pincelar um pouco, mas queria me ater à primeira mensagem dele, né? O ano passado, por volta lá de fevereiro do ano passado, eu até liguei para Nando, antes de
completar essa palavra e disse: Nando, tu pregou sobre a glória da última casa. Isso foi lá em fevereiro do ano passado. Foi uma bênção, fomos instruídos, como nós aprendemos da parte de Deus. Muitas distorções, muitas heresias sendo pregadas e vividas, trazendo um contexto fora daquilo que o Senhor está trazendo através do profeta Ageu, né? Umas palavras como: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí tivemos aqui alguns exemplos de dívidas financeiras contraídas por conta dessa palavra colocada num contexto diferente, que não tem nada a ver com a glória da segunda casa. Tivemos exemplos de situações de recasamentos, trazendo também... Deixa eu tomar um gole d'água. Trazendo também situações deturpando esse texto. E aí nós ouvimos uma palavra do céu, onde naquele tempo, o templo, ou a casa de Deus, como os judeus chamavam, naquele tempo, simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo, estimulando a seguir os mandamentos, inspirando a verdadeira adoração ao Senhor, fazendo recordar toda a aliança de Deus com Israel. Mas hoje, nós sabemos que Deus, ele não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas, né? Bem como, isso a gente encontra lá em Atos 17, 24, bem como também em Isaías 66, 1, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Né? E hoje eu gostaria mais um pouco de falar sobre o livro de Ageu, sobre alguns textos e trazer algumas lições que a gente pode aprender com esse profeta. Amém? Amém? A gente podia deixar Ageu, o livro de Ageu, aqui na nossa... Eu queria usar a tradução ACF. Isso. Como eu falei no início, Ageu traz 4 mensagens para o povo. Essas mensagens que Ageu trouxe, a primeira mensagem está em Ageu capítulo 1, de 1 a 15, que é o chamado à reconstrução do templo. Esse chamado à edificação da casa do Senhor. A gente vai encontrar ali, Ageu começa a profetizar no dia 1º de junho, no dia 1º do 6º mês, no 2º ano do reinado de Dario. Essa primeira mensagem está ali. A segunda mensagem de Ageu está no capítulo 2, dos versos de 1 a 19, de 1 a 9. Daqui a pouco a gente volta para ele lá, só trazendo como referência. E essa mensagem fala de uma palavra de encorajamento. Ageu disse: olha, coragem, esforça-te. E uma promessa de que essa casa que estaria sendo construída, edificada, como nós ouvimos, que não seria somente simbolicamente aquela casa, aquele templo, mas que essa última casa seria cheia de uma glória muito maior do que a primeira. A terceira mensagem que o profeta Ageu traz nesse livro, também está no capítulo 2, de 10 a 19, é o chamado do seu povo a uma vida de santidade, a uma vida de uma consciência pura. O profeta Ageu traz ali uma palavra chamando o povo a viver uma vida de santidade, a ter uma consciência pura. Alguns sacrifícios estavam sendo entregues, algumas ofertas estavam sendo entregues com corações desviados, corações impuros, entregando sobras ao Senhor. E a quarta mensagem, e última que Ageu traz, dirigida a Zorobabel, que era o governador de Judá naquela época. Ele traz uma palavra direcionada para Zorobabel, dizendo que Zorobabel seria o anel de selar, e aí apontava para aquela promessa messiânica de que no trono de Davi haveria sempre um descendente e que desse veria o Messias, e Jesus veio. E Zorobabel, ele é citado na genealogia de Jesus lá em Mateus 1. Então foram essas 4 mensagens que o profeta Ageu trouxe nesse livro ao longo desses 4 meses.
A primeira mensagem, ela, como eu já disse, é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem de prioridade, onde é que estavam minhas prioridades, as prioridades do povo, uma mensagem de encorajamento, mas eu quero pular para a segunda, porque eu quero voltar para essa primeira mensagem, depois, lá no finalzinho, eu quero deixar ela como destaque, que a carga que o Senhor trouxe para o meu coração está na primeira mensagem sobre edificar a casa, sobre o povo se santificar, sobre o povo entregar ao Senhor aquilo que o Senhor estava chamando, aquilo que o Senhor estava pedindo. Eu queria orar mais um pouco pelo meu e pelo teu coração. Confesso que, preparando essa palavra e orando e buscando do Senhor esses dias, eu senti um forte ataque, uma resistência do diabo sobre a minha vida, sobre a minha casa, e conversando com alguns irmãos e orando também, eu vi, há uma nuvem, eu sei, irmãos, de enfermidade, né, rondando, uma virose aí, que algumas pessoas contraíram essa virose, né, e eu queria orar mais um pouco por nós, para que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente. Pai, colocamos os nossos corações diante da Tua presença, rejeitamos todo e qualquer ataque do diabo sobre as nossas vidas, repreendemos todo e qualquer roubador de semente, Senhor, da Tua palavra que é rica, que é poderosa, que é eficaz, que é suficiente, Senhor, para, Senhor, trazer vida ao que está morto, Senhor, para trazer clareza, para trazer colírio para os nossos olhos e luz para o entendimento, Senhor. Em o nome de Jesus, fala aquilo que o nosso coração necessita ouvir. Não somente que estamos inclinados ou querendo ouvir, Senhor, mas fala aquilo que o nosso coração necessita ouvir nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, a segunda mensagem, irmãos, eu quero voltar aqui. A segunda mensagem, nós fomos ministrados aqui pelo Fernando, lá em fevereiro do ano passado, e eu só queria citar algumas citações que ele trouxe aqui. Nessa segunda mensagem, o profeta Ageu, ele diz que a glória da última casa seria muito maior do que a primeira. E nós fomos lembrados pelo Fernando que essa última casa de que o profeta Ageu fala, ela é formada por pessoas que nasceram de novo em Jesus. E essa pessoa foi tornada parte do santuário de Deus, que é a casa de Deus. Uma porção do próprio Deus. Vocês sabem, como eu já citei, vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Está em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Fomos lembrados também que a glória dessa casa, a glória da qual Ageu estava falando, essa glória é a habitação do Espírito Santo dentro de cada um de nós, dentro de cada um dos discípulos do Senhor. Jesus veio, Ele habitou entre nós, Ele estabeleceu o seu reino inabalável, Ele realizou a obra que o Pai havia lhe confiado, Ele voltou para o Pai, nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, a promessa do Pai, agora não mais somente entre nós, não mais somente como uma visitação, mas como uma habitação, habitando em cada discípulo. Efésios 2, 22, só estou recapitulando, nele, em Jesus, também vocês foram edificados, junto com outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Aqui, eu queria trazer um detalhe. Aqui, ele diz, nele, em Jesus, também vocês estão sendo edificados juntos com os outros. Essa edificação não é uma edificação individual.
juntos. Pedro vai falar mais lá na frente, se eu não me recordo, eu acho que é na carta de 1 Pedro, a segunda, que diz que nós somos pedras vivas, sendo edificados, casa do Senhor. Então, juntos, como pedras vivas, estamos edificando a casa do Senhor. Assim como o templo construído por Salomão, essa foi uma frase que Fernando colocou lá na ministração dele, assim como Salomão, assim como aquele templo que foi construído por Salomão, foi cheio da glória de Deus, com uma nuvem tão espessa que era impossível se mover dentro dele, assim também é o desejo de Deus, que em cada crente, como casa do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus para cada um de nós é que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, de se encher. Ele trouxe três razões pelas quais precisamos nos encher do Espírito Santo, por causa das nossas necessidades. Temos muitas necessidades? Temos várias necessidades. Passamos por aflições aqui, passamos por muitas aflições, tribulações, para a nossa edificação e por causa das nossas lutas. Só recapitulando, a terceira mensagem, um chamado à santidade, a uma consciência pura, de buscarmos uma vida de santidade. E aqui eu quero ler o versículo 10 do capítulo 2. No 24º dia do 9º mês, no 2º reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta: se alguém levar a carne consagrada na borda de sua veste e com ela tocar num pão, tocar num cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer comida, isso ficará sagrado? E os sacerdotes responderam: não. Ou seja, a santificação não é transmitida às coisas que aquela carne santificada tocava. E aí, em seguida, ele faz outra pergunta, versículo 13. Em seguida, perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ficará impura? Sim, respondeu os sacerdotes, ficará impura. Ou seja, algo contaminado, que toque em algo santificado, contamina o santificado. Então, se algo contaminado era trazido, todo o resto era contaminado. Ageu transmitiu essa resposta da parte do Senhor, versículo 14, e ele disse: é o que acontece com esse povo, é o que acontece com essa nação. Tudo o que fazem e tudo que me oferece é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes em que colocasse pedra sobre pedra nesse templo do Senhor? Deus quer ensinar que a pureza, ela não pode ser transferida, mas a contaminação, sim. Aonde eu tenho colocado os meus olhos? Aonde eu tenho colocado os meus ouvidos? Por onde eu tenho andado? Quando alguém chegava a um monte de trigo e ele convida o povo à santificação e faz as promessas de bênção, né? Quando alguém chegava a um monte de trigo, versículo 16, procurando 20 medidas, achava apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, encontrava apenas 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, com mofo, com ferrugem, com granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos no templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Versículo 19. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante os abençoarei. Deus estava chamando a santidade.
Deus estava chamando a um coração puro, a um coração reto diante da presença do Senhor. A partir do momento que se voltaram a obedecer, a partir do momento que se voltaram à santidade, à pureza, o Senhor faz uma promessa: a partir de hoje, hoje em diante, os abençoarei. E aqui não é Zorobabel que está prometendo, aqui não é o sumo sacerdote, aqui é o próprio Deus que está prometendo. Olha, a casa ela ainda não estava totalmente construída, não estava erguida. Portanto, o coração já estava voltando para o lugar. O que Deus busca? Um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não despreza. E a última mensagem foi essa mensagem dirigida a Zorobabel, diretamente, descendente de Davi, apontando para Jesus. Versículo 20, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês, no mesmo dia. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer os céus e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos dos estrangeiros, virarei os carros e seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um dele pela espada do seu companheiro. Naquele dia, dia do Senhor dos Exércitos, tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, e farei dele um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor. Esse anel de selar era um símbolo de autoridade e de poder que era usado por governantes e por oficiais. E aí Deus estava apontando, direcionando, que sobre o trono de Davi iria levantar um Messias. E que a partir de Davi nunca deixaria de ter um descendente até a vinda do Messias. Aquele reino inabalável, o reino que não tem fim. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu quero agora voltar para aquela primeira mensagem. É onde o Senhor inclinou o meu coração para poder compartilhar com os irmãos essa tarde. A primeira mensagem do profeta Ageu é um chamado à reconstrução do templo, um chamado à edificação da casa do Senhor. Os versículos do 1 ao 4, tu pode colocar aqui, já está aí? Capítulo 1, de 1 ao 4. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Esses primeiros versículos falam de prioridade. O coração do povo estava inclinado a construir suas próprias casas, e o templo no qual eles foram chamados a construir foi ficando em segundo plano. Apesar daquela primeira leva decidirem, porque eles decidiram sair, eles estavam com o coração inclinados a fazer aquilo que o Senhor tinha direcionado para eles. Eles decidiram, saíram daquela pátria que não era deles. Muitos dos judeus tinham formado famílias, casas, trabalhavam ali na Babilônia. Eles não viviam ali como presos, eles viviam ali como exilados e podiam comercializar, podiam vender, podiam formar famílias ali. E alguns não voltaram por conta da idade, diz os historiadores. Outros não voltaram porque decidiram manter suas vidas ali mesmo da Babilônia. Está muito tranquilo aqui, a Babilônia está legal. Estamos levando a vida da gente, estamos construindo as nossas casas. Para onde é que eu vou voltar? Vou voltar para aquele lugar que está deserto, os muros caídos, o templo derrubado. Eu não vou voltar para aquela terra, não, vai dar trabalho.
mas muitos decidiram voltar. Nessa primeira leva, uns 50 mil voltaram. E essa primeira parte fala de prioridade. Aqueles que voltaram com o coração aceso, decidindo fazer a vontade do Senhor. Vamos voltar para a nossa pátria. Vamos reerguer o templo caído, que estão ali em ruínas. Vamos voltar a nossa adoração a Deus. Vamos edificar uma casa, vamos edificar um trono para o Senhor e vamos voltar a adorá-lo. Mas, com a oposição, eles começaram a parar e começaram a construir suas próprias casas, suas próprias vidas, colocaram as prioridades invertidas. Então, esses primeiros versos falam de prioridade. Do verso 5 ao verso 6, o profeta Ageu traz um alerta para trazer o povo à reflexão de como eles estavam vivendo antes, de considerar, de aplicar o seu coração a isso. Versículo 5 fala: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais pouco, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vestis, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subam o monte, tragam madeira, edifique a casa do Senhor, e dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para suas casas, eu mesmo dissipei com sopro. Por quê? E o Senhor pergunta, você pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho, a terra retém os frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens e sobre o gado, e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Apliquem o vosso coração. Comecem a refletir. Vejam essas coisas que estão acontecendo, porque foi. Esse chamado à reflexão, para considerar o nosso coração. Vocês vão fazer de novo tudo aquilo que levaram vocês a viver 70 anos exilados na Babilônia. Irão me deixar em segundo plano. Vão lutar pelos seus próprios interesses. Considerem o passado. Vejam de onde eu os tirei. Para onde eu quero levar. Suba um monte, busque madeira. Tome a cruz, trabalhe, se esforce em cumprir a minha palavra. Edifiquem a casa. E eu me alegrarei e serei glorificado. Nos versículos de 12 a 15, vemos a resposta, né? Eles deram ouvidos à palavra, temeram, deram ouvidos. Lembrei da parábola do semeador, no capítulo 13. Deram ouvidos atentos, ouvidos atentos. Temeram a palavra do Senhor, e o Senhor despertou. Quando nós ouvimos e tememos, o Senhor desperta. O Senhor despertou Zorobabel e Josadaque, bem como o espírito também de todo o povo, para reiniciar a obra da casa que estava em ruínas, estava abandonada. Quando o Senhor fala, precisamos ouvir. Quando o Senhor está falando, precisamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir. Muitas vezes estamos escutando, mas não estamos ouvindo, prestando atenção. Eles temeram. Será que há temor quando eu olho para a palavra de Deus? Quando Deus traz uma palavra, essa palavra me traz temor? E o Senhor despertou o espírito daqueles. Estou indo para o final. Queria aqui trazer algumas lições que podemos aprender com essa primeira mensagem. Primeira lição que eu aprendo aqui com o profeta Ageu: eu preciso
decidir e definir bem as minhas prioridades. Quem eu estou priorizando? Deus está ocupando o lugar devido na minha vida? O que estamos priorizando em nossas vidas? Deus tem sido suficiente para mim? Ou eu tenho buscado outras fontes de satisfação externa? Deus tem sido suficiente para mim, irmãos? Deus tem sido suficiente para você? Essa primeira mensagem fala de prioridade. Lembrei muito do texto de Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Essa primeira mensagem fala de prioridade. Quem estou priorizando? Quem está ocupando? Deus está ocupando o lugar devido na minha vida? Eu tenho buscado outras fontes. Eu preciso decidir. Olha que aqueles primeiros judeus, eles decidiram sair da Babilônia. Muitos ficaram. A história conta que muitos ficaram. Mas esses que saíram, eles decidiram. Mas não basta somente decidir. Eu preciso definir bem as minhas prioridades. Quem tem sido sua prioridade? Essa foi a pergunta que Deus fez para mim. Eles decidiram sair, mas quando encontraram dificuldades, oposição, o entusiasmo de priorizar a Deus foi terminando, foi diminuindo. E agora eles começaram a pensar em si mesmos. Se desviaram do propósito. Se distraíram do propósito inicial. Estavam construindo suas próprias casas. Enquanto a construção da casa de Deus estava sendo deixada para trás. Então Ageu aconselhou a eles reordenarem suas prioridades, ecoando o que diz Mateus 6:33. O que é que diz Mateus 6:33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenho priorizado o reino de Deus, tenho priorizado sua justiça, tenho buscado em primeiro lugar os meus interesses e a minha justiça. Quem tem sido a prioridade na minha vida? Muitas vezes, irmãos, as distrações e os pequenos desvios vão nos levar a construir coisas, projetos que estão longe dos planos e projetos de Deus para nossas vidas. Às vezes são pequenos desvios que vão nos levar para longe do propósito de Deus. São pequenos desvios, são pequenas distrações que vão construindo dentro do nosso coração outros projetos, que não são os projetos de Deus, que não são os sonhos de Deus. Isaías 55, 8 e 9, esse capítulo de Isaías 55 e 58, Deus fala comigo todos os dias. Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Segunda lição que aprendemos com o profeta Ageu: eu preciso aplicar o meu coração a refletir sobre a condição que eu estou vivendo hoje, olhando para as decisões que eu tomei lá no passado. Porque às vezes a gente fica brigando, né, com o diabo, fica lutando, batendo, orando, mas muitas vezes a gente não para refletir que muito daquilo que a gente está vivendo hoje são reflexos das nossas decisões que tomamos no passado. Aplicar o coração.
Preciso aplicar o meu coração a refletir sobre a condição em que estou vivendo, olhando para as decisões que eu tomei lá atrás. Então, muitas das vezes, o que estamos vivendo, a luta que a gente está vivendo aqui, são frutos de decisões erradas que eu tomei, frutos de decisões que eu tomei desviando do propósito original de Deus para a minha vida. Foram projetos, foram pensamentos, foram sonhos que não estavam em conformidade com a vontade de Deus, que eu fui alimentando no meu coração, e isso foi me desviando e trazendo talvez para uma situação que eu estou vivendo hoje de luta. É certo que as aflições e tribulações vão vir para todos, mas algumas, irmãos, às vezes somos nós que construímos. Algumas situações que estamos vivendo, fomos nós mesmos que construímos elas. Então, o chamado de Deus através do profeta Ageu para o povo era de refletir sobre isso também. O versículo 5 fala o seguinte: ora, pois, assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Versículo 6, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos partais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestir e ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saco furado. E o Senhor repete de novo no versículo 7, considerem os vossos caminhos. Deus está dizendo, veja aonde os caminhos de vocês levaram, aonde as suas atitudes os levaram. Não apenas para onde eu os levei, considerem o seu passado, vejam suas escolhas, vejam suas histórias, vejam o que vocês decidiram e vejam os frutos que estão colhendo como consequência dessas escolhas. Terceira lição, ou conselho que o profeta traz aqui, terceira lição que eu aprendo, é que as distrações, que esses desvios vão levar o meu coração a se distanciar de Deus, dando lugar a outros deuses. Como assim? Mateus 6, 21 diz assim, que onde tiver o meu tesouro, aí também vai estar o meu coração. Tesouro fala de aquilo que tem valor, que nos dá segurança para o dia de hoje e para o dia de amanhã. E às vezes a gente quer ter segurança, quer ter algum tesouro ali que me dê uma provisão para o dia de hoje e para o dia de amanhã. E o coração fala, é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos valores e a raiz das nossas escolhas concretas. Podemos estar criando outros deuses dentro do nosso coração. Quando deixamos que as distrações e que os desvios tomem conta da nossa vida. Eles vão levando o meu coração para distante de Deus. Eu não vou percebendo, mas vou criando outros deuses aqui dentro de mim. Nesses últimos dias, o Senhor levantou alguns profetas aqui para falar para nós como igreja local sobre distrações, sobre o uso de redes sociais. Eu não sei se você se deu o trabalho de ver quantas horas você gasta. O Senhor levantou, o Senhor tem levantado profetas no dia de hoje. O Senhor não nos deixa de nos alertar sobre os perigos que os desvios e as distrações são para a nossa vida. O Senhor tem levantado seus profetas. Não sei se você deu o trabalho de ver quanto tempo tem gastado nas redes sociais. Eu sei que muitos trabalham com isso, irmãos. Mas não é trabalho, você sabe que muitas vezes não é o trabalho.
E quanto tempo você tem observado a palavra de Deus? Observado os seus conselhos, os mandamentos do Senhor, que estão incluídos ali na palavra para mim e para você. Quanto tempo tenho buscado o Senhor em oração? Você tem pensado nisso? Olha, eu não paro de pensar, desde que o Senhor levantou um profeta para falar sobre isso. Você tem considerado essas coisas? Tem considerado as palavras que Deus tem levantado? O Senhor levantou também outro profeta aqui. Eu creio, Senhor, que são palavras proféticas para nós como igreja local. Para não negligenciarmos o chamado à obra do Senhor. O serviço. Não fazermos de qualquer forma. Não entregar qualquer coisa. Eu lembro como se fosse hoje também falando sobre o nosso horário de chegar nas reuniões. Hoje tinha mais gente no começo. Mas não tinha essa multidão toda, não. Eu tenho considerado essas palavras que são ditas por profetas, por homens, que têm sido usados por Deus. Eu sei, irmãos, que acontecem situações, mas será que são todas as reuniões? E aí o Senhor disse, você faz isso no seu trabalho? Você faz isso nos horários de trabalho? Sobre o que entregamos ao Senhor. Eu tenho entregue ao Senhor ovelha manca, ovelha cega. Eu tenho entregue ao Senhor as sobras. Tenho entregue, Senhor, o resto. Às vezes eu deixo para buscar o Senhor, já no final do meu dia, entregando o resto do meu dia a Ele. Sabendo que quando nós entregamos as primícias, o todo, o Senhor abençoa. Quando nós colocamos o nosso coração no lugar correto, o todo Deus abençoa. Terceira lição que aprendemos com o profeta Ageu. Gratidão, contentamento, me fará uma oferta a Deus. Pois a alma do homem sem Deus nunca estará satisfeita. Quando no meu coração há gratidão, há contentamento, há uma satisfação dentro de nós. Mas quando a nossa alma está governando os meus sentimentos, irmãos, tudo que você entregar para a sua alma tem prazo de validade. Ela vai querer mais. Ela vai querer mais. A alma do homem não se sacia. A alma do homem sem Deus, ela é insaciável. Veja, eu vi um texto aqui, me lembrei quando eu estava preparando essa palavra, me lembrei do texto de Gênesis 4, de 1 a 7. Não era um texto que estava aqui, que eu tinha preparado, mas o Senhor me lembrou quando eu estava rascunhando. Veja o que é que o texto diz aqui, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e conheceu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Deu à luz a mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que a cabo de uns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Veja o que é que diz aí depois desse ponto e vírgula. E atentou o Senhor para... Antes de Deus olhar e receber a oferta, Deus olhou para o coração de ofertante. Abel era uma própria oferta ao Senhor. Abel queria agradar a Deus. Deus viu primeiro o coração. Deus atentou para Abel e para a sua oferta.
Às vezes a gente lê o texto rápido, né? E Deus se agradou das ofertas de Abel, porque Abel trouxe das primícias. Sim, Abel trouxe das primícias, mas Deus olhou para Abel. Deus olhou para o coração de Abel e para a sua oferta. E aí Deus recebe a nossa oferta, irmãos. Quando o nosso coração está no lugar certo. Quando o nosso coração tem as prioridades corretas. Quando eu estou satisfeito, quando o Senhor, Ele satisfaz o meu coração. Eu não tenho buscado outros mananciais, mas Ele é o meu manancial de água viva. Eu não tenho cavado cisternas rotas para mim, mas Ele é o meu manancial. Deus não está precisando também, meu irmão, do nosso dinheiro. Tudo já é dele, né? Tudo já é dele. A gente leu lá no capítulo 2, no verso 8, Deus disse, minha é a prata, meu ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Outra coisa, Ele sabe que se eu e você não estivermos desprendidos dos recursos materiais dessa terra, é muito provável que os nossos corações se inclinem para esses recursos e para essas coisas dessa terra. Ouvimos aqui, né? Tudo isso vai passar. Casa bonita vai embora, carro vai embora, tudo vai passar. Mas se o meu coração está inclinado para essas coisas, eu vou ficar correndo atrás dessas coisas. Porque a alma do homem, ela é insaciável. Quantos hoje, até mesmo no meio da igreja, têm perdido o sono, têm trabalhado de fadiga a fadiga, e o dinheiro não chega no final do mês. Mas a culpa é do governo Lula. A culpa é do governo que está aí, que, rapaz, está uma inflação lá em cima. Irmão, não estou querendo dizer com isso, desprezando as dificuldades financeiras que o nosso país está vivendo. Estamos vivendo num momento difícil como nação. Mas veja o que o Senhor está dizendo. Edifique a minha casa em primeiro lugar. Me busque, edifique a casa. A casa é eu e você. Me busque em primeiro lugar, me priorize. E as demais coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Lembra da viúva de Sarepta? Chega o profeta e pede água. A água eu tenho. E depois pede um bolo. Diz, não, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho. A gente vai comer e depois a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Só tem isso aqui. E o profeta diz, faz primeiro para mim. Que cara impetulante, rapaz. Uma viúva, uma velhinha, o cara mandar pegar a farinha e o azeite, fazer primeiro um bolo para ele. Mas a mensagem que Deus estava dando para aquela viúva, me prioriza. Porque nunca mais vai faltar nem farinha, nem azeite. Irmão, tenho provado disso todos os dias na minha vida. Tenho provado da bondade do Senhor, da graça, da misericórdia, do amor, da bondade dEle. Salmo 37, 25, diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem está falando, irmãos? É o William? É Fernando que está falando? É Paulinho? Podemos ver também no texto que muitas vezes não é por falta de recursos, pois o profeta diz, olha, semeiam muito e colhem pouco. Irmão, a colheita. Aqui está dizendo que não tem colheita. Não é? O texto está dizendo aqui que há colheita. Comem e não se fartam. Há comida. Bebem e não se sacia. Tem bebida ali também. Vestem e não se aquecem. Também tem roupa. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Então tem salário também. Ó, tem comida, tem bebida, tem roupa e tem salário.
Mas o que é que a gente vê aqui, irmãos? Falta de satisfação. Falta de contentamento. Como eu disse, a alma do homem sem Deus, ela é insaciável. Ela vai sempre desejar logo outra coisa e outra coisa. Tudo que eu entrego para a minha alma tem prazo de validade. Eu conheço muita gente, conheço muito empresário, que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu digo, se esse cara rasgar dinheiro todo dia e jogar fora, ele não fica pobre. Mas ele não está satisfeito, ele quer mais. Sabe a sensação de poder, de querer ter mais? Aí não tem paz. Não consegue dormir. Sabe o que é a pessoa dormir 2, 3 horas por dia e dizer, estou satisfeito, não consigo dormir mais. Eu acordo pensando num projeto, numa coisa, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E tudo que ganha vai para um bolso furado. Ou fica para alguém que nunca trabalhou nem se esforçou. Por outro lado, eu também conheço pessoas, empresários também, que ganham bem menos, que vivem uma vida mais humilde, que não tem tudo que o outro tem, mas tem sua casa, tem seu carro, tem o suficiente para sobreviver e vive contente. A suficiência, irmãos, e o contentamento é a expressão da bênção de Deus. A bênção de Deus não é medida pela riqueza ou tamanho de bens que uma pessoa possui. Pelo contrário, se o coração não estiver no lugar certo, isso pode levá-lo até à avareza. Eu quero trazer um testemunho aqui pessoal, né? E desse testemunho quero confessar um pecado. Já pedi perdão, já falei, já confessei isso muitos anos atrás, no início da minha caminhada. Paulinho conhece muito bem essa história. Quando eu me converti, irmãos, eu me converti de verdade. Eu fui batizado no primeiro dia mesmo que eu me converti. E eu nunca senti tanto amor na minha vida como naquele dia da minha conversão. Fui carregado ali de tanto amor, eu digo, meu Deus, como é que um homem sujo desse pode ser amado por um Deus que existe? E ali fui abraçado por esse Deus com uma graça tão grande. Irmãos, olha, e não era porque eu tinha falta de amor, não. Eu não tinha vontade de morrer, eu era muito amado pela minha mãe. Minha mãe me acordava muitas vezes às madrugadas, me dando cheiro, dizendo que me amava. Quando chegava das farras. Mas eu era muito amado pela minha mãe, né? Muito amado pela minha esposa. Mas eu nunca me senti tão amado naquele dia. E aí eu comecei a viver por ele, para ele, e testemunhar para toda a minha família, dizendo, olha, Deus existe, Ele é bom, eu quero viver para Ele, Ele me lavou, me limpou, Ele está falando comigo, Ele me ama, é um amor tão grande que o coração faltava sair pela boca, explodir, eu queria sair correndo. Pensa aquele menino doido que está preso dentro de casa, quando é solto, quer correr de um lado para o outro da casa. Eu estava assim, querendo correr para um canto para o outro, dizendo para todo mundo, minha esposa não acreditava em mim, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer para que ela acredite? Eu corria para um lado para o outro, queria falar para todo mundo o que tinha acontecido. Mas fui ganhando gente para Jesus, trabalhando na obra, me alimentando da palavra. E aí, num tempo lá atrás, conversando com um amigo, irmão, que eu tinha ganho para Jesus, esse amigo chegou para mim e disse, Alex, olha, viver com Jesus é bom demais, cara. Cara, Deus mudou minha vida. Eu estou vivendo uma lua de mel com o Senhor, com a minha casa também. Agora, rapaz, eu estou novo. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou dar um gás muito grande na minha vida financeira. Eu vou dar um gás grande enquanto eu estou novo, enquanto eu tenho saúde. Vou buscar uma estabilidade financeira. Depois que eu tiver uma estabilidade financeira, eu vou me aposentar e vou trabalhar só para o Senhor. Olha que proposta boa. Massa, não é não?
vou trabalhar, vou dar um gás muito grande, vou construir uma estabilidade financeira e depois, aí eu vou mergulhar de cabeça no reino. Não é parecido com a propostazinha dos irmãos que saíram, decidiram no seu coração, amava Jesus, amava a Deus, decidiram voltar, decidiram, aquele irmão se converteu de verdade, não congrega mais com a gente hoje não, faz muito tempo. Rapaz, esse irmão está no Senhor ainda, graças a Deus trocou as prioridades. Mas me parece ser uma proposta até boa, né? Cara, eu vou ter tempo demais para servir a Deus. Cara, agora eu vou ter recursos e vou ter tempo para servir a Deus. Irmãos, se eu não tenho tempo hoje, amanhã é que não vai ter. As coisas vão funilar. E talvez outros deuses vão crescendo dentro de nós. Ah, Senhor. O texto continua, estou indo para o finalzinho. O Senhor indica o que a gente precisa fazer para voltar a usufruir as bênçãos de Deus de forma correta. Versículo 8, ele diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Subir ao monte significa buscar a face de Deus. Esse profeta Jeremias, que passou 40 anos profetizando para a nação de Israel, do pecado de idolatria, de imoralidade, de tudo. Jeremias passou 40 anos profetizando para que a nação se arrependesse, que voltasse. Aí Isaías disse, olha, porque vocês não se arrependeram, vocês vão ser cativos na Babilônia. Nabucodonosor vai vir com tudo e vai levar. E aí esse profeta, Jeremias, no capítulo 29, nos versos 11 e 12, o Senhor aqui indica o caminho. E esse profeta diz que ao cabo de 70 dias, por quê? Porque a disciplina do Senhor não é para sempre, irmãos. Deus nos ama. Jeremias 29, 11, ele fala o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos... Sube ao monte, busca madeira, edifica a casa. A casa somos nós. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá aos seus amados o sono. Vamos correr. Acordar cedo demais, dormir tarde, perder sono. Se o Senhor não edificar a casa, templo, morada, que é eu e você, se ela não estiver sendo edificada, se ela estiver em ruína, nossas casas estarão em perigo. Estarão em ruínas. Se a casa não estiver sendo edificada, as nossas casas vão estar em ruínas. Olhe para trás, considere o vosso passado. Foi dito aqui, eu não esqueço nunca de onde o Senhor me tirou. Considere o vosso passado. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você quer voltar para lá? Eu não quero. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei da condição que Ele me tirou. E eu não quero voltar para lá. Eu não quero. Vem a repreensão do Senhor. Versículo 9. Esperasse muito, mas veio a ser pouco.
E o pouco, quando trouxesse para casa, eu dissipei com sopro. Ele pergunta, por quê? Me pergunte por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. Se eu não me encho do Senhor, a casa do Senhor, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Versículo 10. Por isso retém os céus, o orvalho e a terra detém os seus frutos. E mandarei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto e sobre o azeite. Como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das vossas mãos. O Senhor está repreendendo aqui. Qual é a sua reação diante de uma repreensão, diante de uma palavra de confrontação da parte do Senhor? Qual é a sua reação? Qual é a nossa reação? Qual é a reação? Você obedece de imediato ou fica ponderando, procrastinando a palavra que o Senhor tem trazido? Eu lembro que no último grupo familiar, Paulinho trouxe essa palavra sobre procrastinar. Eu tenho procrastinado? Eu tenho obedecido de imediato? Eu tenho ponderado? Faço isso, não faço aquilo, obedeço aqui, não obedeço ali, e eu vou levando a vida do jeito que ela me levar. Eu vou. Com essa palavra, irmãos, essa palavra traz um temor muito grande para mim. O Senhor está ministrando para o meu coração aqui, traz um temor muito grande para mim. Tudo isso o Senhor falou comigo primeiro. O Senhor tem falado comigo há meses sobre essa palavra. Eu até fiquei, como eu disse, fiquei mole preparando essa palavra, porque o diabo sabia da importância que o Senhor tem trazido para a minha vida. E o objetivo aqui também é que traga para a tua vida também esse mesmo peso, mas não um peso de acusação, mas de conserto. Porque o pai corrige ao filho que ama. E o Senhor nos ama, irmãos. Diga assim, o Senhor me ama. E eu recebo a sua repreensão. O Senhor me ama. A palavra do profeta Ageu produziu um impacto muito forte naquele povo, que logo iniciou a construção do templo, não procrastinando mais. Você vê que o profeta Ageu se levanta no dia 1º. No dia 24, eles começam a reerguer o templo. Levaram 23 dias. Quantas palavras você tem recebido de confrontamento da parte do Senhor que você tem procrastinado? Quanta repreensão da parte do Senhor que o Senhor tem falado, você tem procrastinado. Tem deixado para amanhã, para depois, para outro dia. Eu sei que o Senhor quer fazer isso em cada um de nós. Eu vejo muitos aqui, o Senhor trazendo um renovo, despertando sonhos antigos. Muitos projetos que eram do Senhor, que estavam esquecidos, o Senhor está trazendo de volta. Muitos que estavam perdidos também, o Senhor está trazendo de volta. O Senhor está trazendo um despertamento do Espírito Santo, que é um retorno às Escrituras, à palavra profética. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu todo o povo. Olha aqui, obedeceram, ouviram, obedeceram. Aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, e temeram. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos. Versículo 13, então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor.
E o versículo 14, e o Senhor suscitou, acordou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram a fazer a obra na casa do seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês. O Senhor está nos chamando a edificar a nossa casa. Eu preciso decidir obedecer ao seu chamado, firmar os fundamentos, levantar os pilares e os altares que estão caídos, para que Ele venha habitar. Porque Deus não habita em casa em ruínas. Todo avivamento, irmão, seja ele individual, seja ele aqui, ou seja ele coletivo, é um retorno à palavra. Observe os muros caídos, os altares que foram abandonados. O Senhor tem falado, tem muita coisa que você, no princípio, não relativizava, que hoje relativiza. Muita coisa que você deixou para trás, e que o Senhor está dizendo, volta, edifica a casa. Porque eu quero colocar o meu Espírito em vocês. O Espírito Santo, Ele não habita numa casa desordenada, numa casa em ruína. Não saia daqui, irmãos, sem tomar uma decisão hoje. Não procrastina mais. Não deixa, eu vou deixar para segunda-feira. A frasezinha, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu faço. Não procrastina. Volta. Edifica a casa do Senhor. E o Espírito Santo vai nos despertar, vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos estabelecer, vai nos firmar. Porque essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Para mim e para a tua vida. Amém?